Então, gente, eu vou agora fazer um bate-papo com uma aluna querida, a Luana Azevedo, onde eu vou saber um pouquinho mais dela, como está sendo os atendimentos, os resultados que ela está tendo, enfim, mas vamos deixar ela falar. Obrigada, tá, Lu, por você separar esse tempinho para a gente estar conversando. Obrigada mesmo, viu? É um prazer. Então, ó, primeiro, comece se apresentando para a gente. Você já era da área da saúde, não era? Você resolveu ser terapeuta? Faz sua apresentação para mim, por favor. Então, minha história é longa, na verdade. Eu tô com 40 anos, né? E eu comecei a minha vida cedo na área de educação, na verdade. Uhum. Eu me formei como professora de história comecei a atuar na área, virei concurseira e Que comecei a estudar para concurso público, voltado para a área de educação, mas também para outras áreas, porque eu também fiz faculdade de matemática. que E eu dava legal! muita Aham. coisa doida, né? Que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Super interessante, E tô aí, gostando, vai lá. é, eu morava no Rio de Janeiro, na capital, e, e aí eu passei num concurso público para a Prefeitura do Rio e comecei a trabalhar, a atuar nas áreas, como professora de história nas escolas públicas, né? E dava muita aula particular, dava aula em cursos, porque, como eu te falei, como eu também era professora de matemática, tinha muita procura, muita demanda para aula preparatória, para concurso, essas coisas todas, vestibular. E aí eu estava realizada nessa área e tudo. E aí, quando eu casei, né, resolvi ter filho. E aí minha vida mudou completamente, porque eu morava numa área que, assim, para ir da minha casa, depois que eu me mudei, que eu fui morar numa área que, para eu ir para trabalhar, todo dia eu passava por favelas que tinham problemas com o tráfico e tinha muita violência, né? Então, volta e meia eu passava por tiroteios, tinha horas que eu tinha que desviar o caminho, e isso começou a mudar muito a minha mentalidade em relação ao Rio de Janeiro em si. E eu comecei a querer sair de lá. A minha família toda praticamente veio morar em Lumiar, que é em Nova Friburgo, né, a Uhum. região serrana do Rio. E aqui é um paraíso, que graças a Deus ainda não tem seus probleminhas como todo lugar, mas aqui eu durmo com tudo aberto, às vezes eu esqueço porta de carro aberta e não tem problema. E Uhum. eu comecei a visualizar uma qualidade de vida muito melhor para o meu filho. E aí, quando ele era bebezinho, eu resolvi vir morar aqui. A gente largou tudo, começamos do zero, de verdade. É Porque eu mesmo. exonerei minha matrícula e vim para cá. Tentei arrumar alguma coisa na minha área e não estava conseguindo, porque aqui é cidade pequena, então é aquela coisa do QI, né? Do que indica. Uhum. E eu não conhecia ninguém, então tive essa dificuldade. Então eu ficava dando só aula particular, né? Mas ninguém me conhecia muito bem. Então eu caí dentro do artesanato. Que E aí, interessante. dentro do artesanato, eu até me dei muito bem. Eu montei um MEI, né? Criei uma empresa e comecei a me dedicar a isso. E aí o meu pai ficou doente. Uhum. Ele ficou diabético. E a diabetes dele foi cada vez piorando mais. E eu tava vendo meu pai morrer, praticamente. Porque a glicose dele só dava picos de glicose. Era no high, né? Aparecia naquele aparelhinho high, que é Uhum. acima de Ultrapassou. 600. E a gente tentando com a alimentação, a gente tentou com tudo. Aí ele entrou com insulina, descobriu que ele é resistente à insulina. E então começou assim, um processo inflamatório começou a acontecer de forma, que eu falo que em escala geométrica, porque demorou, foi tudo muito rápido. E aí eu estava vendo meu pai definhando e estava querendo ajudar de alguma forma.
e não sabia como, e comecei a estudar. Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade, é de estudar, que eu gosto muito de estudar e eu sou muito curiosa também. E aí eu comecei a pesquisar muito na internet e, e aí eu encontrei alguns vídeos sobre reflexologia podal. A tradicional, né? Não é essa neurofisiológica que você trabalha. E aí eu entrei num curso online e para mim mesmo, não foi para trabalhar com isso, né? Foi mais para tentar ajudar meu pai. Uhum. E aí eu fiz o curso de terapia holística, né? Que engloba aromaterapia, tem várias técnicas dentro desse curso. Era um curso básico, assim, né? Me dava um apanhado geral. E aí eu comecei a aplicar no meu pai. E eu comecei a sentir resultado, mas assim, um resultado bem gradual também. Mas, de qualquer forma, estava dando algum resultado. E aí eu comecei a me aprofundar, a querer me aprofundar cada vez mais. E aí eu te encontrei. Eu encontrei uns vídeos seus, mas fiz aquela primeira... como é que vocês chamam? Aquelas primeiras aulas. E aí você apresentou Da semana. É a a semana da semana de reflexologia. reflexologia. Isso. Sim. Aí eu entrei Fez a nessa inscrição. semana. Exatamente. Entrei na semana da reflexologia e me apaixonei pela técnica da neurofisiológica, porque eu falei, cara, essa tá fazendo muito mais sentido para mim, né? E aí eu resolvi fazer o curso. E quando e assim, só foi eu começar o curso, eu comecei a aplicar no meu pai, já tendo um conhecimento prévio, mas assim, deu um upgrade no trabalho com ele, que foi assim absurdo, assim. Ele falava assim para mim, Luana, você tem que trabalhar com isso, porque você tem jeito e essa técnica é maravilhosa. Além Gente. de dar prazer, ele Aham. também ele também estava vendo muito resultado. Ele estava E sentindo, aí né, Lu, a melhora. estava se sentindo muito bem. E aí a glicose dele começou a diminuir, ainda não está, né, nos 100, cento e pouco, porque realmente ele tem, são problemas que ele tem internos que não são só hábitos alimentares e a doença em si. Sim. Tem a questão da dificuldade dele de processar a insulina, né? Sim, a resistência, né? A resistência à insulina. Então, isso tudo está sendo estudado também pelos médicos. Uhum. Mas, assim, a reflexologia, ela está ajudando demais. Eu atendo ele já tem... Desde que eu comecei o curso, né? Eu não sei nem quanto tempo tem. Tem o quê? Um ano e pouco, É um né? ano e pouco que você começou. O que te fez E levar a fazer o curso, desculpa te cortar, foi exatamente o que você viu durante a semana da reflexologia. O que você viu foi. ali já foi o suficiente para você Isso. decidir, então. É porque eu vi muita diferença da formação básica que eu conheço, né? Hum, Eles, primeiro porque esse curso que eu fiz, eles te limitam muito. Eles me limitaram muito. Eles falaram que tudo que a gente perguntava, eu posso tratar diabéticos, eu posso tratar é, convalescente de câncer, eu posso tratar pessoas com câncer, eu posso. Tudo eles falavam que não podia, porque primeiro diziam que o câncer podia espalhar, e aquilo não fazia sentido para mim, sabe? Porque eu falei, gente, mas eu não tô trabalhando, eu não tô mexendo com o câncer em si, eu tô trabalhando com a energia, né, que circula, o estímulo, né, não tinha esse conhecimento do neurofisiológico, mas uhum, aquilo, eu acreditava na energia, porque eu estudava medicina tradicional chinesa. E entendo. aquilo e aquilo ali não estava fazendo muito sentido para mim. E fez todo sentido quando eu comecei a entender o que é realmente a E qual o reflexoterapia. embasamento, né? O embasamento científico de poder trabalhar, né? Com Exatamente. diabetes, com pacientes com Exatamente. câncer. Porque isso é que me deu estímulo. Eu até fiz curso de massoterapia, comecei a entrar na área de estética, fiz faculdade de estética e cosmética, que eu É sou mesmo. apaixonada pela área de cosmética, né? Quando eu fiz Aham, aromaterapia, eu me aprofundei na aromaterapia também. que Então eu legal. resolvi abrir eu
abri uma loja de cosméticos naturais. E algumas coisas eu revendo e algumas coisas eu faço até personalizado, né? Cremes hidratantes, óleos corporais, para cabelo, para tudo. Que orgulho, Lu, parabéns! Você Porque foi eu acho que uma expandindo o coisa seu complementa a conhecimento. outra. Isso, exatamente. Fui expandindo. E aí eu vi nessa área, assim, que eu podia ajudar muita gente, não só as pessoas doentes, mas as pessoas que não queriam ficar doentes, né? E também descobri, assim, que a gente usa muita coisa por hábito que faz muito mal pra gente. E às Uhum. vezes a gente fica doente e não sabe por quê, ou foi um vírus, ou foi uma bactéria, ou então foi genético, tem sempre uma explicação que às vezes não faz muito sentido. E às vezes pode vir de um sabonete em excesso, que está cheio Uhum. de coisas alcalinas que não fazem bem para sua pele, ou então que você usa alguma coisa que o pH não condiz com a sua parte do corpo, enfim. E aí, parabenos, excesso de parabenos que a gente utiliza, Sim, sim. né? E aí eu entrei nessa área e me apaixonei perdidamente. Seu pai, E então, agora eu foi. misturo, eu Ah, uso a aromaterapia junto com a reflexoterapia. Ou, potencializou. por exemplo, no caso do meu pai, que tem muito problema de circulatório, né, nas pernas, por conta da diabetes, ele não conseguia dormir, de tanta dor nas pernas. E elas ficavam, ele dizia que elas ficavam geladas e doíam. Uhum. Então ele não conseguia dormir. E aí eu comecei a estimular, além da reflexoterapia, eu fazia uma drenagem linfática, eu fazia um estímulo mais forte na parte nos pontos da circulação sanguínea e uso óleo essencial de cipreste, que é excelente para circulação, né? E laranja doce, que faz bem para o emocional, porque ele, nos momentos que ele estava muito estressado. Então, assim, uma Uhum. série de coisas que eu vou trabalhando junto, Uhum. que dá um super resultado. Muito legal. Ele foi, então, seu primeiro paciente oficialmente, né? Como reflexoterapeuta, foi seu pai. Oficialmente foi. Que E aí legal. depois quando eu comecei a tratar as pessoas que tinham, que têm alguma dor especificamente, eu me senti realizada, porque hoje eu tô podendo ajudar outras pessoas, né? E eu vejo resultados, assim, muito rápidos e surpreendentes. As pessoas fidelizam comigo por causa disso, porque eles realmente falam, real, eu não conhecia esse tratamento, né? Uhum. Quero conhecer, aí por curiosidade me chama, eu faço a primeira sessão e eles ficam apaixonados. Eu quero fechar com você Isso é pelo ótimo menos uma vez por saber. semana, não sei o que, aquela coisa toda. Sim, Mas parabéns, ainda, querido. mas eu ainda vejo assim muita desinformação, sabe? Tem muito pouca gente que conhece. De Pelo menos verdade, aqui, né? né? A É, reflexologia. isso, exatamente. Acha que a reflexologia é uma massagenzinha nos Só pés para relaxamento. e para relaxamento. Tanto Uhum. que quando às vezes as pessoas me chamam, eles falam assim: você é massoterapeuta? Você faz massagem relaxante? Faço. E aquela reflexologia podal também faz? Como se fosse uma massagem. Entendo, Aí eu entendo. vou, posso te ligar? Aí pode, aí eu ligo e explico tudo. Falo, olha, isso é uma terapia, não é uma massagem. Aí explico tudo, todo o procedimento. Aí as pessoas até ficam Uma curiosas. expectativa. Uhum. Isso. Entendo. Lu, e você acha assim, Lu, que as aulas, né, pode ser franca, assim, do que você viu no curso, né, das aulas, do suporte, do acompanhamento, e como foi isso para você, né, para você hoje estar tendo esses resultados que você está tendo? Então, eu realmente sendo extremamente honesta, porque eu falo mesmo. Que bom, isso aí. Foi a melhor aula que eu já tive na vida. Por que que eu tô falando isso? Porque todas as vezes que eu precisei de suporte, você me atendeu, e isso é muito difícil você encontrar em aulas online, né? Quando você não tem o tete a tete com a pessoa. Isso é muito difícil. E assim,
não só por isso, mas porque você passa Primeiro, a sua didática é maravilhosa, assim. Você é muito Obrigada. didática, você sabe explicar muito bem as coisas. Realmente sabe passar, tanto é que me convenceu naquelas primeiras aulas. E quando eu abri o curso, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, tem um mundo aqui, né? Tem anatomia, tem tudo que a gente precisa realmente se aprofundar para poder realmente tratar a pessoa direito, né? E isso é muito legal, sabe? Isso tudo foi muito enriquecedor para mim. Tanto que hoje eu estou vivendo disso, né? Eu estou conseguindo sustentar minha família junto com meu marido com isso. E assim, ainda não está no nível que eu gostaria, porque a minha cidade é muito pequena. E é aquilo que eu te falei, existe muita desinformação. E aqui tem muito terapeuta de várias outras áreas. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha que se conhece as terapias e já pedem logo assim, porque eu participo de alguns grupos de vendas e marketing e tal, que aqui na região a gente tem, justamente para a gente poder divulgar nossos trabalhos e as pessoas poderem comprar. Então, tem tudo que você possa imaginar aqui. E tem serviços também. E na hora de divulgar nosso serviço, às vezes a pessoa pergunta assim, eu trabalho com shiatsu também, né? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, já direto, assim, alguém aqui trabalha com shiatsu? Aí eu vou no privado e pergunto, eu falo, para que você gostaria do shiatsu? Vamos lá, vamos estudar isso. Melhor, né? Para orientar melhor, porque às vezes a pessoa chega, porque eu conheço shiatsu, eu vou pedir o shiatsu, mas às vezes naquele momento ela está precisando de uma reflexoterapia. Entendo. Não está precisando, outra precisando das duas coisas. Eu atendo hoje muita gente com hérnia de disco, por exemplo. E às vezes a pessoa pergunta, tem algum fisioterapeuta no grupo? Não necessariamente você precisa de um fisioterapeuta. Não estou desmerecendo essa profissão. Sim. Mas eu sempre procuro conversar com essas pessoas até para tentar orientar, entendeu? Então, o que eu falo é isso. Ninguém procura, assim, alguém tem algum reflexoterapeuta? Sim, mas entende? é porque as pessoas às vezes desconhecem mesmo, né, Lu? É verdade. Mas assim, além do seu pai, teve algum resultado, ou mais de um, que te marcou em relação ao que você aplicou da reflexologia, do conteúdo que você aprendeu? Teve algum que te marcou mais, assim? Tem um que eu tô atendendo agora, que ele já tá com 50 e poucos anos, eu não lembro a idade exata, mas ele, com 18 anos, ele sofreu um acidente de moto e ele perdeu os movimentos do braço esquerdo. Quer dizer, ele falou que fez um enxerto, um enxerto de nervo aqui no ombro, porque os médicos falaram que eles tiraram o nervo da perna. É que eu não tô lembrando agora exatamente qual foi o nervo, senão eu te falaria, tá anotado na anamnese dele. Mas ele tirou um da perna, que fica na região da panturrilha, do lado esquerdo, do lado de fora, e colocou no ombro, para ver se ele conseguia recuperar os movimentos. Então, hoje ele sente alguma coisa, algum estímulo, mas ele não tem o movimento do braço, né? Ele tem sensibilidade, mas a motricidade é comprometida. Exatamente, não tem. E aí, foi um desafio para mim. Eu falei, nossa, como é que eu vou estimular os nervos deles, terminações nervosas da perna esquerda? Sim. Se ele não tem um nervo, né? Eu fiz a reflexoterapia nele e fiz um shiatsu também no corpo dele todo, né? Eu trabalho com Zen Shiatsu. Mas, primeiro, eu trabalhei só com a reflexoterapia. E ele tava... esqueci de falar. Ele me chamou, ele me procurou, na verdade, porque
Foi uma indicação de uma outra pessoa daqui que já tinha feito comigo, porque ele estava sentindo muita dor nessa perna esquerda, Que foi retirado o nervo, né? e foi retirado o nervo. E ele não sabia de onde estava vindo essa dor. Ele tinha ido até como é que é o nome? O médico de veia. Não, o angiologista. Angiologista. Ele foi no angiologista, aí o angiologista passou um Doppler, não deu nada. E, e eu fui fazer um trabalho de analgesia com ele. Fiz um trabalho de analgesia e de anti-inflamatório, porque eu não sabia se ele estava com alguma inflamação. Protocolo de reflexologia, você diz, né? De analgesia. Isso, da reflexoterapia, exatamente. Ok. E aí ele parou de sentir dor na hora. Foi instantâneo, assim. E ele ficou encantado. Ele falou, nossa, realmente isso funciona? É mesmo. Porque eu tava descrente. Eu falei assim, porque... Aí eu fui explicando, e conforme eu fui fazendo, eu fui explicando pra ele, porque ele também é uma pessoa muito curiosa, e tudo ele ficava me perguntando. E eu fui dando aula, e fui explicando, e ó, tô mexendo aqui no ponto tal, tô mexendo no ponto tal. Tá sentindo alguma coisa? Ele, eu tô sentindo uma energia diferente, meio circulando. Agora eu senti uma pontada na ponta do dedão, não sei o quê. O outro desafio dele, ele não aceita encostar no dedão. Ah, sim. Ele Pode ser tem porque uma ficou com uma hipersensibilidade. hipersensibilidade, mas é nos dois dedões. Uhum. Então não deu para trabalhar. Eu falei, vou trabalhar só a perna esquerda, não. A perna direita. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu ia Onde era fazer. possível, né? Ficou limitado em mexer no hálux, mas foi mexer. Mas com o tempo, eu fui fazendo estímulo devagarzinho, assim, só encostava o dedo, ó. Falava assim pra ele, ó, não tô apertando, porque é mais psicológico. Eu falava assim, eu só tô encostando, tá vendo? Aí ele olhava e ele ficava assim. Mas você respeitou o tempo dele, né, Lu? Respeitei o tempo dele. Ele já faz tratamento comigo tem quase 3 meses. E eu atendo ele 2 vezes por semana. Sim. E aí ele falava assim, não, mas eu sei que vai ser importante para mim, pode encostar. Entendi, mas com uma hipersensibilidade, entendi. Muito, muito. Ele se contorce todo, só de eu encostar, assim, de eu ameaçar encostar no dedão. E a outra coisa, a coluna dele é um S, por conta desse acidente. Essas lesões que gerou para ele. Isso aí. Entendi. Aí ele tem hernia de disco também, entendeu? Então, tô tratando tudo isso. E ele tá adorando. Ele disse que nunca mais sentiu dor na perna e ele ele disse que tá com mais energia para fazer as coisas. Disposição. Tá com mais disposição. Que legal, parabéns, viu? Porque é importante a gente ver, assim, que o aprendizado que você teve, Luana, você já pensou em colocar em prática imediatamente com seu pai, né, que já era uma necessidade, mas ao mesmo tempo um desafio, e com os pacientes que você passou a ter. Você não esperou adquirir todo o conhecimento para já fazer o que você sabia, não é isso? Com certeza. Que você ia aprendendo, você já ia... Eu fui aprendendo e fui aplicando. É aquilo que você fala, né? Aprender, aprimorar e aplicar. Isso aí, aprender, aplicar e aprimorar, perfeito. Aprimorar, eu só troquei a ordem. Isso aí, é isso mesmo, mas lembrou dos 3 As, isso que importa. Sim. Querida, me diz uma coisa então, olha, essa satisfação que você teve, né, lógico, é gratificante poder ajudar as pessoas, então já traz uma realização, né, pessoal, profissional, não é isso, com esses resultados, mas assim, Sim. em termos também, por exemplo, profissionais, você contou um pouco da sua história lá no começo, então assim, o que fez diferença para você ter introduzido essas técnicas em questão de horário, mobilidade de horário, que agora, né, você tem o seu filhinho, pequeno ainda, né, com 4 anos, é isso? Isso, 4. Vai fazer 5, Então, setembro ele faz 5 aninhos, que ele está pequeno ainda. Como que é essa questão profissional para você, assim, se valeu a pena, né? Questão financeira, mobilidade de horário. Fala um pouquinho disso, por favor.
Então, eu hoje estou ganhando mais do que eu ganhava como professora. E o bom é que eu faço o meu horário, né? Então, eu consigo adequar muito bem essa Uhum, questão. Ainda não tenho meu espaço, porque veio a pandemia. Eu estava até montando um espaço aqui perto, uhum, e aí veio a pandemia e complicou tudo. Muita gente começou a ficar com medo de ir. uhum. Eu mesma, inclusive, porque eu cuido de pessoas doentes, então, E, né, claro, eu tenho que me precaver também. mexeu para todo mundo, E né? mexeu com todo mundo. Aí eu abri mão desse espaço, falei, não, vou postergar um pouquinho e vou esperar um pouco. Aí, assim, a gente ficou numa fase meio no pescoço, Sim, imagina. mas, assim, foi nessa época, inclusive, que eu abri a loja, a Botica do Bem, né? Que eu comecei a trabalhar com esses cosméticos naturais e com óleos essenciais, óleos vegetais. E aí eu fiz até um curso mais aprofundado em relação a isso e Uhum, comecei a trabalhar com isso. Então, assim, foi o que me trouxe esse extra aí na pandemia. uhum. Deu para não ficar tão no desespero. Sim. Meu marido também teve que se reinventar, que ele era músico e foi trabalhar como cozinheiro. Mas a gente conseguiu se reerguer, né? Não ficar tão ruim. E Uhum. aí, no assim, vamos botar aí do meio para o final de 2020, né? Que foi quando muita gente já tinha pego a doença e começou essa coisa do pós-Covid, os Sim. sintomas, aquela coisa toda. Aí, minha filha, começou a bombar. Gente me ligando e pedindo ajuda, meus antigos pacientes voltando e pedindo para eu atender a domicílio. Entendo. Então, eu comecei a estudar também como que eu podia me precaver atendendo a domicílio, Uhum. né? E estudei muito essa parte de protocolos de autocuidado, Sim. alguns óleos essenciais que eu podia colocar para tentar me blindar de alguma forma, né? Se Que são proteger. antivirais, Uhum. eu botava no ambiente, eu levava o difusor, já levava o óleo essencial, Toda uma colocava no biossegurança, ambiente. né? Exatamente. E aí, é, comecei a atender a domicílio. Hoje, ninguém mais quer que eu até consegui alguns espaços aqui que eu consigo uma porcentagem que fala assim, que me cobra um valor pequeno para eu poder usar a sala dessas pessoas, né? Sim. Sublocar. Mas me ofereceram, eu tenho 3 lugares, e aí quando as pessoas me procuram, eu falo, olha, eu tenho esses 3 lugares. Ah, mas você atende a domicílio? Por Atendo. enquanto, você preferiu ficar no domicílio mesmo. Foi mais. Porque é o que mais as pessoas preferem. Entendi. Então eu estou a domicílio por isso, entendeu? Hoje até poderia voltar já a atender numa clínica, num espaço, numa sala, mas a maioria dos meus pacientes estão preferindo continuar a domicílio, entendeu? Então, Uhum. assim, a minha renda não, acho que não tá aumentando muito por conta disso, porque você acaba perdendo o horário, né? Perdendo o tempo no Entendo. No trânsito. deslocamento, Sim, então né? entendi. Tem o deslocamento, tem você levar a maca, aí tem que Sim. deslocar a maca, abrir a maca, aí higienizar tudo, né? Então, assim, isso tudo você perde tempo. Se eu pudesse ter um espaço, com certeza eu ia conseguir mais atendimentos. Uhum. Mas eu tô satisfeita, muito satisfeita. Eu não esperava, inclusive, receber Tanta procura, né? Essa tanta demanda que você está procura. tendo. Parabéns. Pode ser que depois, né? Porque vai muito do local, vai muito dos pacientes. Então, cada um que Isso. decide aí o que é melhor, né, Lu? De acordo com o local que atende as pessoas. Mas Já tem muita gente, inclusive, te seguindo. é mesmo? Até meus pacientes mesmo, eles falam, Tá fazendo os nossa, mas pacientes aprender de reflexologia também, né? você quer saber mais detalhes? Entra aqui no Pegando no Seu Pé. Ah, Aí obrigada. eu explico. Obrigada mesmo. Querida, e me diz uma coisa, para a gente fechar essa nossa conversa, olha só, muita gente tem dúvidas
né, do aprendizado de cursos, né, online. Acredito Uhum. que não vai aprender, né, se for online. O que que você diz a respeito disso? Né? O curso que você fez comigo foi totalmente online, o suporte, a gente, né, tá sempre Uhum. virtualmente. O que que você pode dizer sobre isso, por favor? Olha, eu já tive experiências com vários cursos online que não me trouxeram nenhum benefício. Sim, foi uma coisa muito básica mesmo. E com essas vídeos, as aulas prontas, muita informação. E eu vou te falar que até presencialmente eu participei de alguns cursos recentemente que também não me trouxeram. Parece que as pessoas não passam tudo que elas querem, tudo que elas sabem, sabe? Não sei se ficam com medo de passar, eu não sei o que que é. O que eu sinto é isso, sabe? Elas não passam tudo. E o que eu senti nas suas aulas é que você passa tudo que você sabe e mais um pouco, porque você procura, você continua pesquisando, tudo que você encontra, você continua passando pra gente, né? Existe uma troca. Isso é muito rico pra gente. Por isso que eu perguntei outro dia: ah, meu curso são só 2 anos? Eu não posso continuar? Porque deixa de ser só um simples curso, sabe? Eu acho que vira uma troca eterna, porque a gente está sempre com outros pacientes, aparecem casos, às vezes, difíceis de você lidar, e essa troca que a gente tem, tanto com você quanto com os outros alunos, é muito importante. Soma muito, entendeu? Então, esse que eu acho que é o De diferencial. verdade, né, Lu? Isso que é Esse que é o importante, diferencial né? das suas aulas online, entendeu? Porque não parece que a gente está distante fisicamente. A Ah, sensação que eu tenho é essa, que entendeu? bom, fico tão Tanto que feliz. todas as vezes que eu precisei de socorro, você sempre mesmo, você nunca me deixou sem respostas, sem uma ajuda. Quando eu falo para você que você é muito didática, porque tem horas que você sabe que a gente sabe, e aí você pergunta, você não dá a resposta. Isso eu faço mesmo. Lu, você sabe disso. O que Você que você lembra faria? disso? O que que Uhum. você faria nesse caso? Aí eu respondo, aí você complementa se você sentir necessidade. E isso é super didático, entendeu? E eu nunca vi isso em curso nenhum. Por isso que toda vez que você anuncia alguma coisa, eu falo, vale a pena, façam. Muito O obrigada. investimento é aquela coisa não é o preço, é o valor, né? E, e assim, eu sou extremamente grata porque enriqueceu demais a minha vida, ajudou muita gente, não foi só a mim, né? Todas as pessoas que passaram por mim foram ajudadas por você de alguma forma. Oh, querida, muito obrigada. Belas palavras. Fico até assim gratificada, emocionada, porque quando a gente sente isso como não só como terapeuta, né, mas como professora, de que eu tô Uhum, conseguindo de alguma forma multiplicar as minhas mãos, né? Não são só sim, duas, e elas se multiplicam para que outros sejam ajudados e perceber como você está no caminho certo, né? Crescendo profissionalmente, tendo novos planos, novas ideias, e como você falou, participando lá no grupo de alunos. Então, você acaba enriquecendo também outros alunos, e os outros alunos enriquecem os seus atendimentos. É uma troca muito isso rica. Eu mesmo. fico lisonjeada de fazer parte disso tudo, tá? Então, assim, agradeço imensamente as suas palavras, a sua história, o seu depoimento, tá? E espero que seja de proveito, muito proveito para outros profissionais, tá bom, querido? Obrigada, viu? Eu que te agradeço, Ó, de beijo, coração. valeu. Beijo. Tchau, tchau.